Eu sou a Tamis. E eu sou a Jaqueline. Nós somos estudantes de medicina veterinária e hoje a gente vai conversar com a Andressa Bianchessi. Andressa, Boa noite. conta um pouquinho de você pra gente, o que você faz, o que você atua. Então vamos lá. Pessoal, eu sou formada em jornalismo, né? Hoje vim aqui conversar um pouquinho com as meninas, dividir um pouquinho da minha experiência. Eu sou atual chefe de gabinete do deputado e delegado Matheus Laiola, eleito com 132.758 votos pela causa animal, aqui no estado do Paraná. A gente tem desenvolvido um trabalho grandioso aí nos 399 municípios, né? Já oficiando desde o primeiro dia de mandato desse ano, os 399 municípios, perguntando o que cada município faz pela causa, que medida eles têm tomado com relação aos animais em situação de rua, né? E todo um outro trabalho à frente do Paraná contra Maus Tratos, que é um projeto, né, que nasceu aqui em Curitiba, através do delegado Matheus Laiola, onde a gente divulga animais perdidos, animais que estão disponíveis para adoção responsável. A gente está à frente a resgates realizados com a Delegacia do Meio Ambiente ou não, somente com a nossa equipe, e por aí vai. E hoje a gente veio aqui dividir um pouquinho da nossa experiência com vocês, falar um pouquinho sobre a teoria do elo, que é um assunto tão importante, que está tão em ênfase aí no momento, e que a gente sabe que a partir da pandemia cresceu em torno de 22% essa relação aí de questão de maus tratos, né? Tanto animais e também essa ligação com relação à violência doméstica. Por quê? Os casais começaram a ficar, né, um pouco mais em casa, a gente teve toda essa pandemia onde parou todo o trabalho, todo mundo ficou home office e infelizmente esse número aumentou e a gente vê essa relação aí muito próxima, né, entre a questão dos maus tratos animais e também a relação com essa violência doméstica e que ainda se estende à violência infantil e também à violência a idosos. Nossa, é bem assustador esse número, né? Porque a gente ouve falar sobre a questão de abandono, maus tratos, mas a gente não tem uma noção da questão em números, né? Dos índices. Então, para nós, assim, ter essa informação mostra um cenário bem assustador. Exatamente. Inclusive, o delegado Matheus Laiola, se vocês me permitem colocar aqui, colocou já um projeto de lei, né, no segundo dia de mandato, que pede o seguinte, juntamente com, vou até citar aqui, o delegado Bruno Lima, que é um deputado federal de São Paulo, aonde destinaria-se um projeto de lei onde a gente gostaria de colocar a primeira semana de agosto, destinada a falar só sobre essa relação da teoria do elo, que fantástico. Para que a gente dê ênfase, né, ao cuidado que deve se ter quando você... Porque o que acontece? Estudos mostram nos Estados Unidos que quando a gente chega numa situação de maus tratos a animais, significa que naquela residência já tem uma mulher, uma criança ou um idoso sendo maltratado muito tempo antes. Então, essa relação é assustadora sim, né? Porque, claro, é muito triste a gente ver os animais sendo, né, violentados, abusados, sendo tratados de forma cruel, mas também é muito triste a gente pensar que já temos pessoas ali sofrendo muito antes desse animal estar sendo maltratado. Então, é uma relação realmente que a gente precisa fazer, até, né, a gente não tem aqui uma psicóloga até para tratar disso, que seria importante para poder fazer essa relação até psicológica, mas estudos comprovam que 93% das pessoas que maltratam animais, por exemplo, já cometeram algum outro tipo de crime. Então, vai muito além, né? Se a gente começar a pesquisar números, é realmente assustador. Porque são números expressivos, né? E, como eu falei, né, anteriormente, a gente só ouve falar, mas a hora que você pega a questão de números, que você vê 93%, é muito grande, muito grande. É por isso que a gente decidiu abordar esse assunto, porque a gente viu em aula que as pessoas que são de fora da área, elas não sabem o que é teoria do elo. Muita gente nunca ouviu falar, né? Não sabe dessa relação, não tem noção desses números, das causas, do perigo que é. Às vezes presencia, mas não sabe da denúncia, da prevenção, intervenção.
Sim, sim. Muitos casos até da delegacia, meu chefe normalmente conta que o que acontecia, por exemplo, ele chegava no local, pegava uma agressão lá contra a mulher, né, uma agressão doméstica, e a mulher, ela não queria, chegava na hora da delegacia, dela fazer o relato dela, ela falava, eu não posso, eu vou chegar aqui e vou dar contraditório, por quê? Porque ela tinha medo que se ela saísse de casa e deixasse o animal dela, ela saberia que o animal, que ele ia usar daquele animal, ou para que ela voltasse para aquela casa, ou ia lá ficar maltratando o animal, enviando mensagens, vídeos e torturando ela depois. Então, assim, é um nicho que a gente teria aí 4, 5 horas para estar falando, né, e abordando. Mas se vocês quiserem começar as perguntas, a gente já vai colocando aí todas as informações para vocês. Você já deu uma boa introdução do que é teoria do elo, né? Já explicou o que envolve. A gente queria saber um pouquinho das estratégias que vocês têm quando chega um caso assim, que vocês veem que tem essa relação de maus trato com animal, com pessoa. Como vocês agem de imediato? Certo. Normalmente, nesses casos, nós vamos acompanhados da Delegacia do Meio Ambiente. Então, é ela que vai tratar, né, como deve punir esse agressor, né, ali perante o rigor da lei. Nós, quanto gabinete, o que fazemos? A gente já solicita para a prefeitura, a gente já oficia a prefeitura nesses casos, quando a gente vê que está havendo algo de errado ali naquela família, ou existem mais alguns tipos de agressões, e a gente tenta fazer com que a prefeitura do município faça um trabalho conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente para dar assistência para aquele animal, e também a Secretaria de Saúde para dar assistência para aquela família. Então, a gente já solicita uma visita do CRAS, um acompanhamento psicológico, que eu acho que é super importante para essa família. Normalmente também tem crianças, né? Acabei de contar aqui antes da gente ligar a câmera aí para vocês, nós até tivemos um caso em Doutor Ulisses, onde um homem presenciou um homem matando uma cachorra que havia acabado de dar cria, os filhotes tinham assim menos de 30 dias, ele matou ela a machadadas. E o filho, de 11 anos, presenciou a situação. Então, a gente entende que como vai crescer essa criança sabendo que o pai cometeu esse crime? Como isso vai ficar gravado na mente dele? Mas, assim, eu espero que de uma forma, eu acho que Deus agindo, né? A gente encontrou essa família no dia que a gente foi resgatar esses filhotes, né? O criminoso deve estar respondendo, provavelmente, porque no dia ele não estava. E a gente conseguiu conversar com essa criança e ele deu o depoimento dele. Ele olhou pra gente e falou assim, eu não acho certo o que o meu pai fez. Meu pai podia ter doado a cachorrinha. Então, a gente vê uma criança sendo muito mais madura do que um próprio adulto, né? Que deveria ser o exemplo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, uma criança de 11 anos que tem a vida inteira pela frente, tendo que presenciar um crime brutal, né? Imagina o vizinho, que é um adulto, ficou aterrorizado. Mas graças a Deus, trauma, né? A gente pegou esses filhotinhos, levamos até o centro de Cerro Azul, tínhamos uma mãe de leite, colocamos esses filhotes para amamentar, inclusive eles já foram doados e a gente conseguiu pelo menos dar um final feliz para esses filhotes, né? Isso é importante. E no caso, assim, quais os exemplos mais corriqueiros de crueldade com os animais, né, e com os humanos? Além dessa parte da agressão que você comentou, teria mais alguma outra coisa que acontecesse? Você diz de casos que a gente presenciou? Isso. Os casos que vocês mais comuns, pegam, né? assim. Então, a gente chocou muito com o caso de Colombo, onde tem muito dessa questão. A mulher, como ela já tinha pedido medida protetiva, enfim, nada funcionava, só que ela tinha um cãozinho. E numa noite, quando ela sofreu uma agressão, não estava mais aguentando, ela conseguiu um dinheiro com alguns familiares e se mudou para Santa Catarina. E o agressor ficou na casa e, infelizmente, ela não levou o animal. Não deu tempo, ela saiu fugida de casa. 3 dias após, ele matou o cachorro dela, pegou o sangue desse cachorro e escreveu na parede, você me deve. E mandou as imagens para ela. Essas imagens correram a rede social, é realmente assustador. Então, assim, ele estava ameaçando ela, ou você volta, né? Ou o que pode acontecer com você. Então, aí a gente vê realmente
o quanto uma pessoa que é agressiva, está sendo agressiva com pessoas, ela vai ser agressiva com os animais, as chances são grandiosas, né? Parece que é até um meio de provar do que ele é capaz, que ele tem coragem, sim, de fazer alguma coisa. Exatamente. Então, assim, realmente assustador, né? A gente fica... Até na questão do que ele fez mesmo, né? Que a mensagem de ameaça, né? Ou você volta, ou o que aconteceu com o seu animal pode vir a acontecer com você. Com toda certeza, né? A gente viu ali como uma ameaça mesmo, né? O delegado de Colombo acabou pegando o caso, assumindo, localizaram ele depois. Ele também está respondendo criminalmente. Mas a gente sabe que a justiça, às vezes, as leis não são tão rígidas, né? A gente não sabe quanto tempo essa pessoa fica lá. Mas ela se mudou, tá em Santa Catarina e, infelizmente, perdeu o animal e ficou traumatizada, né? Sim. Então, vocês sempre têm que procurar dar um suporte tanto para a família quanto para os animais. O que a gente procura é assim, nessas situações, porque assim, a gente é um gabinete federal. Então, nós não somos nem prefeitura e também não somos delegacia, né? Então, a gente tenta, sim, oficiar para que os órgãos que precisam trabalhar com essas famílias tomem uma atitude. Vocês vão atrás, né? Então, a gente faz essa cobrança, porque a gente está ali no meio, né? A gente faz essa intermediação. Então, a gente oficia a Delegacia do Meio Ambiente para que ela analise o crime, verifique se vai ser punido, de que forma vai ser punido, e a gente oficia a prefeitura e as secretarias locais para que visitem a residência, para que tomem as providências cabíveis ali para aquela situação. Eu vi também que vocês dão bastante suporte a ONGs, né, de resgate, quando tem esses casos mais... Sim, normalmente a gente ajuda. Quanto ao Gabinete Federal, o que a gente faz para essas ONGs? A gente tenta meios para que elas consigam verbas. Não sei se todo mundo sabe aqui, vou falar 2 minutinhos só para as pessoas entenderem. Muitas pessoas acham que as ONGs recebem recursos de prefeitura. E não, gente, as ONGs, elas vivem de recursos próprios. Tem protetoras que tiram o que elas têm de comer para dar para os animais. E a gente conhece protetoras aí que tem 100, 150, 200 animais. É muita coisa. Imagine ração para esses animais. Tratamento médico, tratamento clínico, é tudo muito caro, né? Vocês, estudantes de medicina veterinária, vocês podem dizer isso com muita propriedade. Então, a gente entende que essas ONGs, elas precisam de um aparato. Então, agora até, não sei se vocês já ouviram falar do Instituto Fica Comigo, que tirou 300 cães agora de uma situação que chamou da Demeterco, né? Não estou lembrando o nome. Prisioneiros da Demeterco, né? Da situação da Demeterco, que eles resgataram agora. Agora tiraram 100 animais aqui de um canil do Umbará, de uma protetora que realmente perdeu a mão. Os animais estavam lá há dias sem comer, fezes emboloradas para tudo quanto é lado, animais machucados, né? Pitbulls, que são, às vezes, animais que precisam de um trato especial. Estava comendo a vasilha de alumínio, de fome. Então, assim, um caso super triste. E, assim, o que essa protetora recebe do poder público? Nada. Absolutamente nada. Então, o delegado que defende a causa animal, que luta pelos animais, a gente pegou essas ONGs que já têm o seu CNPJ, que já têm as suas certidões municipais, estaduais e federais, ou seja, que é uma ONG que já está formalizada judicialmente, tudo direitinho, que comprove que resgata animal, que é uma instituição séria. A gente mandou as documentações delas para Itaipu e também para a Receita Federal. Por quê? A Receita, ela faz apreensões de produtos, né, nas fronteiras. E esses produtos apreendidos, eles são doados para instituições. Então, por intermédio do delegado agora, a gente teve essa ONG que acabou recebendo 150 mil em mercadorias, aparelhos de telefone, pipoqueira, notebooks, e elas estão fazendo um bazar, inclusive nesse final de semana, no dia 2, para angariar recursos. Então isso, gente, para uma ONG que está lá se sustentando com recurso próprio e que tirou o animal de rua, que era responsabilidade da prefeitura, do poder público, para elas é um acalento assim gigantesco. Por quê? Porque elas fazem, é claro, faz porque gosta, faz porque ama os animais, mas chega uma hora que não tem mais como se sustentar. É muito difícil. Então é importante a gente frisar que as ONGs, normalmente elas não recebem ajuda do poder público. É claro, a não ser que sejam através de emendas federais de um deputado federal.
aí sim é possível, mas para isso precisa ter CNPJ, precisa ser uma ONG formalizada, precisa ter documentações, todas as certidões necessárias, né? Então, assim, a gente está ajudando da maneira que a gente pode, mas infelizmente tem muitas ONGs independentes que não têm CNPJ, então às vezes a gente não consegue ajudar. Mas daí entra o Paraná contra Maus Tratos. Normalmente a gente pede doações para empresas de rações, eu vivo pedindo lá ajuda. Então, quando eu sei que tem uma protetora que está passando por necessidade, que precisa de ajuda, a gente vai lá, angaria a ração, leva para elas. É uma forma da gente ajudar também, né? Então, é isso. E é bem fácil, né, nessa questão, igual você comentou, de uma protetora que acabou perdendo a mão, virar um acumulador, né? Quer ajudar todos, aí entra mais um problema, né? Sim. Que acaba indo para vocês de qualquer maneira, né? Porque, infelizmente, a pessoa acaba não conseguindo manter um animal e ele acaba caindo numa situação de maus tratos, Sim. né? Caracteriza isso. E assim, o que a gente tem que pensar? Imagine um abalo psicológico. Ela tá lá com 100 e poucos, aí recebe uma mensagem: oi, você é protetora? Venha buscar um animal aqui. Daí as pessoas começam a mandar foto. Pressionar. Aquele animal tá cheio de ferida, aquele animal tá atropelado. Gente, para alguém que lida com os animais, aí você fala: meu Deus, eu já tenho 100 e poucos, então o que é mais um? E nessa do mais um, pessoal, infelizmente é como você falou, às vezes acaba perdendo a mão, casos como a gente viu aí dos 300 animais, né? Chega uma hora que não dá mais conta, né? Então, por isso que eu digo a importância de cada um começar a fazer a sua parte. É a obrigação da prefeitura tirar o cão abandonado da rua? Então, assim, a prefeitura precisa dar o recurso necessário, mandar para a clínica de atendimento. Talvez algumas pessoas vão me criticar pelo que eu vou falar aqui, mas eu sou muito a favor, por exemplo, o animal tá ali, tá doente, certo? Uhum. É de rua? É de rua. Não tem tutor? Não tem tutor. Ótimo. Responsabilidade de quem? Da prefeitura. A prefeitura vai lá, pega o animal, castra, dá o atendimento veterinário necessário, seja numa clínica cadastrada, numa clínica particular. Por isso a importância do prefeito da cidade desenvolver política pública para os animais, porque é uma questão de saúde pública. A gente tem que colocar isso em ênfase, começar a falar todo dia a respeito disso. Então, assim, desenvolver. Ah, ótimo. Tá aí, eu vou levar esse animal para onde? Vou colocar no canil? Não, porque canil vira depósito. Pega esse animal tratado, castrado, microchipado, vai ali e solta aonde ele foi pego de novo. Porque assim, ele não vai aumentar, ele não vai proliferar, porque ele está castradinho, ele vai estar cuidado. E na rua, gente, ele acaba se virando. Porque assim, um vizinho dá uma comidinha, alguém vem ali, a gente coloca uma casinha comunitária, de repente até a própria prefeitura podia criar essas casinhas comunitárias. Se estiver ali num local onde não está atrapalhando a passagem, não está na calçada, tá ok. É muito melhor do que deixar esse animal confinado num canil de 1 por 1, Sim. onde ele vai ficar lá sem contato com nenhum humano, triste, sem poder exercer a função dele, que é de correr, de pular, latir, entendeu? Ficar feliz, balançar o rabo para quem passa. Então é nisso que a gente tem que pensar. E acaba que Numa muitos solução. animais acabam sendo adotados pelas pessoas, né? Claro. Até, inclusive, na cidade onde eu moro, eu já me deparei com um cão-domínio. Eram vários animais com várias casinhas. Então, é uma forma de você estar ajudando, né? Com toda certeza. Com um animal castrado, como foi dito, né? Ele não aumenta a Exatamente. população de animais. E ele tá ali feliz sendo Sim. um animal e vivendo seu instinto. E imagine a prefeitura fazendo isso. Nós teríamos até um controle populacional dos animais de rua. Porque quando você castra, microchipa e tem uma listagem do que já foi feito, você está fazendo um controle populacional. Agora eu pergunto, qual cidade tem controle populacional dos animais de rua? Se a gente parar e perguntar, dos 399 municípios. Né? Então é importante sim a gente desenvolver política pública de verdade relacionada aos animais. Por quê? Por exemplo, quando você pensa num animal em situação de rua, tem muitos que reclamam, poxa, o animal está mordendo aqui. Gente, eu já vi animal que está ali abandonado, que um irresponsável tirou de dentro da sua casa e colocou na rua e abandonou, mordendo, por exemplo, um motoboy que está com uma esposa grávida em casa, o motoboy se acidenta, fica lá 6 meses se recuperando de um acidente de moto, certo? E ele, às vezes, é o principal sustento da família, vem daquele motoboy.
Então, a gente precisa pensar em política pública desenvolvida para os animais. Por quê? Porque tem gente que acha que quando você fala, eu sou o delegado lá dos cachorrinhos, eu quero defender a causa animal. Eu não vou votar em quem defende só animal. Gente, a gente tem que parar de pensar, a gente tem que começar a pensar fora da caixa. Sim. Cuidar de animais é cuidar de pessoas, é cuidar de vidas, é cuidar de famílias. É o coletivo, né? Então, a gente precisa pensar dessa forma. É uma coisa que a gente anda visando bastante nas nossas aulas que a gente está tendo, é sobre a saúde única, né? Que é justamente tirar isso da cabeça, de que tá tudo separado, o meio ambiente tá aqui, o animal tá lá e a gente tá aqui dentro de casa. Mas tá tudo interligado, né? Tudo acaba afetando. Com toda certeza. E cada um fazer um pouquinho, né? Apareceu Sim. um cachorro, coloca comida para ele antes de ligar para a prefeitura, vê se tá com alguma feridinha. Se puder, poxa, ir lá e comprar um Capstar, um remedinho. Chega, se informa. Hoje em dia tem Google, né, gente? A gente tem tanta ajuda por ali. Liga por um amigo que conhece um veterinário, pede uma consultinha ali, uma teleconsulta veterinária. É importante cada um também começar a fazer um pouco, né? Não a gente querer só terceirizar. Eu acho que isso é importante também. É muito simples, terceirizar. Exatamente. Tem um animal aqui, vamos ligar para quem cuida. E eu fico lá, só criticando, né? Exatamente. E no caso, igual você deu o exemplo, do animal que foi para a rua e acabou mordendo uma pessoa. Essa responsabilidade cabe ao, no caso, irresponsável dono do animal? Como que fica numa situação dessa? Então, quando tem um animal abandonado, normalmente quando as pessoas falam, olha, eu vi ele deixando a caixa de papelão aqui com 5 filhotes, a minha câmera pegou. Faça essa denúncia, gente. Não seja conivente com esse tipo de pessoa. A gente precisa mostrar a cara dessas pessoas, a gente precisa identificar esses criminosos, porque sim, abandono de animal é crime. Você pode pegar de 2 até 5 anos de prisão, tá? Isso está na lei. E a gente precisa cumprir a lei no seu rigor. Então, assim, se tiver uma câmera e mostrar quem é o criminoso, e você fizer uma denúncia através do 181, pessoal, a denúncia no 181, através do telefone, é anônima, você não precisa se identificar. Então, se de repente é um vizinho, um parente, alguém que você conheça, não tenha medo. Não seja conivente com esse tipo de situação. Através do 181, você faz ela de forma anônima. Então, se ele for identificado, ele pode ser preso, ele vai responder criminalmente. Se não tiver identificação, ele é um animal abandonado, não tem tutor, é responsabilidade da prefeitura. Certo. Até, no caso, recentemente, dando um gancho ali numa notícia que eu vi de uma pessoa que acabou abandonando um idoso, já tinha também uma passagem de abandonos por animais, né, de outros animais. Então, pega muito volta a questão da teoria do elo, né? Se abandonou um animal, abandona uma pessoa, abandona uma criança, maltrata e por aí vai seguindo, né? Exatamente. As coisas estão bem atreladas ali, né? Essa questão da violência e dos maus tratos. Parece que tá tudo um passo de distância, né? Se a pessoa tem coragem de... Porque tudo é ser vivo, né? Ser um bichinho, uma pessoa, tem que... Se faz mal para uma hora pode acabar fazendo mal para outra, né? Com toda certeza. A gente vê isso aí diariamente, né? Você poderia dizer, assim, uma estimativa de quantos casos aparecem por dia para vocês? Com essa relação da teoria do elo, eu acho que 50% dos casos hoje a gente visita muitas comunidades, né? Então a gente já vê ali uma negligência com relação à família, a gente já vê que as crianças não são bem tratadas, a gente já vê que a mulher tem medo de se pronunciar na frente do marido. Então, eu acredito hoje que em torno de 50% dos casos a gente já precisa entrar com esse trabalho da Secretaria de Saúde junto. E normalmente a gente sempre oficia a Prefeitura e a Secretaria para estarem nesses casos, para checarem essas famílias e tentar dar esse suporte, né? Seja psicológico, seja, né, através do CRAS ali, muitas famílias também que passam necessidades. Então, tem muito essa questão também hoje da inclusão do álcool, das drogas, então acaba maximizando ainda mais o problema
e a violência acaba crescendo. Então é uma coisa bem visual, né? Vocês chegam com uma denúncia de um animal, mas se deparando com as crianças, com a mulher, você já liga com a teoria do elo, já começa a acionar? Ou vocês ainda tentam conversar com a... Não, normalmente a gente sempre conversa, porque assim, os cortes que vocês veem ali dos vídeos são cortes assim, pequenos, né? A gente consegue ali 1 minuto e 30 no máximo, né, de vídeo na rede social. Mas normalmente cada ação dura em torno de 1 hora, 45 minutos. Então normalmente a gente entra dentro da residência, né? Quando a gente tem o 181, que a gente pode acessar a casa, e normalmente conversa um pouquinho, né? Mas é claro, é tudo muito difícil, porque normalmente a pessoa que está sofrendo a violência, ela se cala, ela tem medo de falar, né? Por isso que a gente pede esse acompanhamento, porque pelo menos o agressor, vendo que ele está sendo monitorado, pode ser que ele tenda a dar um passo atrás e fique com um pouco de receio, né? Poxa, a polícia já esteve aqui, né? Olha, já veio a prefeitura, agora eles sabem já que eu existo, que a minha família existe. Então, até por isso que eu acho que entra aí essa questão da importância do trabalho que a gente faz na checagem das denúncias. E é por isso que eu digo, crimes de zoofilia, crimes que têm aí essa questão dos crimes de maus tratos, a gente só consegue chegar nesses locais através da denúncia. Então, é muito importante que as pessoas não tenham medo e que façam. Hoje, inclusive, pessoal, vou tomar liberdade de falar aqui, você, quando vê um animal em situação de maus tratos ou que tem acesso a alguma situação de maus tratos, você pode, através de um link que hoje é digital, que é o www.181.pr.gov.br. Nesse link, você pode incluir até fotos da situação. Isso faz com que a gente chegue mais rápido na denúncia. Porque assim, se você vê que o animal ali está caído já, a gente vai priorizar essa denúncia. Eu não vou lá numa denúncia onde, por exemplo, eu só preciso orientar aquele tutor, dar um puxão de orelha nele, que a corrente às vezes está um pouco curta, ele precisa alongar ou ele precisa colocar uma casinha. Então a gente prioriza aonde a gente acha que o animal tem menos chances de sobreviver. Então a gente corre naquele caso primeiro. Então, a importância de ter foto, de ter vídeo, e nessa denúncia digital, você pode fazer isso. Então, a hora que você digita ali na internet www.181, ele já vai aparecer ali. Aí tem lá a denúncia que você entra na situação de maus tratos animais e você consegue fazer essa denúncia. É claro, a gente atende todas as denúncias? Não, pessoal, é humanamente impossível. Mas eu acho que você também se calar perante uma situação de maus tratos está errado, você está sendo conivente com aquela situação. Então é importante fazer, porque assim, a gente vai fazer o possível, a gente não mede esforços em ir nas situações. Realmente bem bacana o site, né? Porque realmente não tem como chegar em caso de zoofilia ou de maus tratos assim, sem denúncia, porque a gente não vê, né? As pessoas que fazem isso, elas fazem isso escondido. Sim, né? Não vão com fazer toda isso certeza. na rua. Então, quem que vai ver isso? Vai ouvir o choro, vai ouvir os vizinho, gritos. né? É normalmente o vizinho, é um parente próximo que sabe o que está acontecendo, é alguém do apartamento ao lado que a janela às vezes fica aberta e ele vê a pessoa agredindo o animal. Então, a denúncia é de suma importância para que a gente chegue em todos os casos. Os vídeos que acabam saindo nas mídias de denúncia é sempre assim, né? É gravação no cantinho de uma janela, no cantinho de uma Exatamente. porta, que pega Isso só mesmo. a beiradinha, né? Exatamente. Isso mesmo. E assim, através do 181 telefone, você não precisa se identificar, pode ser de forma anônima. A gente queria entrar num assunto que acredito que você tem experiência também, sobre um ciclo de violência, né? Até você tinha comentado do garotinho de 11 anos que presenciou o pai matando o cachorrinho. O quão preocupante né? Crianças presenciarem isso para futuramente é preocupante, né? Você acredita nesse ciclo, que quem também comete essa violência talvez já tenha sofrido uma violência? Então, é duro, é claro, a gente fica, quando a gente chegou e viu os filhotes, quando a gente viu o depoimento do denunciante, ele falou, ele matou com um machado e o machado está jogado no terreno. Então, a gente esteve lá, a Aline, que é da nossa equipe, que está aí, também pode falar, a gente viu o machado, a gente tem fotos do machado, a gente foi lá e buscou os filhotes. Então, o que a gente entende?
a gente entende que, por isso que lá é comprovado, 27,1% das pessoas que hoje realizam esses crimes de maus tratos já sofreram algum tipo de abuso sexual ou uma violência infantil quando eram crianças. Então, assim, o que esse criminoso passou quando criança, o que ele viveu, o que ele sofreu, talvez isso também esteja incutido na cabeça dele, por isso ele coloca para fora toda essa violência, né? Só que assim, se a gente não quebrar isso, né? Essas crianças, igual agora o filho de 11 anos acabou de presenciar um ato violento do pai, né? Então, queira Deus que esse menino tome isso como uma coisa muito negativa e queira fazer de forma diferente no futuro, né? Mas com certeza o fato de vocês terem ido lá, prestado essa atenção, né? Sim, e nesse caso mesmo, oficiamos a Secretaria do Meio Ambiente, oficiamos o CRAS para visitar essa família, porque assim, o homem faz isso, mata a machadada. Uma mãe que acabou de ter filhotes, né? Deixa os filhotes ali para morrer à míngua. Eles estavam embaixo da casa de madeira no sótão, estavam lá, largados. Não tinha ninguém em casa, não tinha um grão de nada, não tinha água para aqueles animais, eles iam morrer ali, né? Então assim, daí o que que a gente pensa? O que que esse pai, de que forma esse pai trata essas crianças e de que forma este homem trata essa mulher? Não é? É muito difícil. É realmente muito difícil. A gente só pode pensar no pior, né? Com Não certeza, tem como não, Verdade. né? A gente como mulher, né? Não tem como não. E a gente se pergunta se a gente tivesse encontrado esse homem ali. Porque em muitas das situações, vou eu mulher, por exemplo, sozinha, ter que bater na casa e ser recebida por um homem. Muitas vezes eu já ouvi assim, quem é você para estar falando assim comigo, que eu estou maltratando o meu cachorro? Eu tenho que olhar firme para ele e dizer, eu sou uma mulher, estou aqui a trabalho, me respeite, porque eu exijo o respeito. Então, assim, a gente já entende que é um homem que é agressivo com mulheres, que é desrespeitoso. Já tem um perfil para aquilo, né? Exatamente, exatamente. Porque muitas vezes a gente vai fazer orientações, enfim, e a gente está numa equipe feminina, por exemplo. Nem sempre tem um homem para dar ali um suporte, né? Até porque hoje em dia as mulheres têm um grande percentual atuando em todas as áreas, né? Exatamente. Então você chega com uma equipe feminina, aí a pessoa já te recebe daquele jeito meio relutante, e aí? Já te dá muito medo em questões do que já foi feito, que a pessoa pode estar fazendo, né? Então, hoje em dia, nem sempre é possível a gente ter um homem ali, uma figura masculina, que imponha respeito ao outro homem. Sim, mas reafirmo, o que a gente tem que falar é o seguinte, eu sou mulher, e independente se eu não sou homem, eu estou aqui, vou fazer o meu trabalho e você vai me respeitar, queira você ou não, entendeu? Então, a gente tem que bater firme nisso e digo às mulheres, sim, que sofrem de violência doméstica. Quanto mais tempo você deixar para denunciar esse homem, né, você está perdendo da sua vida. Porque, assim, mulher nenhuma merece, né, ter que passar por esse tipo de situação. É muito triste, né? Muito triste mesmo. E é importante a gente dizer que não se calem, porque a maioria delas tem filhos, às vezes 1, 2, 3, e estão convivendo com aquela situação. E a gente entende que isso vai respingar lá na frente, né? Vão ser crianças que com certeza vão apresentar problemas futuros e a gente não quer isso, né? Para ninguém, né? A gente não deseja isso para ninguém. Então procurem ajuda sim, procurem os CRAS, vão até a delegacia, façam suas denúncias ou de repente façam a denúncia de maus tratos ao animal e que a gente possa chegar nessa residência de repente de forma camuflada e tentar dar essa assistência, que também é importante, né? Recurso hoje tem, né? Então tá bem mais fácil Exatamente. de buscar um apoio, né? Uma ajuda, como mencionado, né? Além do apoio animal, para caso de maus tratos a animais, há também o apoio psicossocial, né? Acho que é esse o nome que utiliza, para os demais familiares. Então, recurso a gente tem por aí, vamos utilizar. Exatamente. É bem interessante isso que você falou de ou então recorrer denunciando maus tratos com um animal, né? Para chegar na mulher que sofre violência. Acho que a gente tinha comentado isso em aula, né?
que muitas vezes é um meio, né? E é realmente pedido de socorro, um pedido né? de socorro disfarçado, né? Exatamente. E se a equipe que bater lá tiver essa sensibilidade, né? Eu normalmente costumo. Chamo para o canto, dou aquela conversada, a gente tenta E conversar já olha um pouquinho. tudo, né? Olha o animal, olha a criança. É claro que nós não somos o profissional que estamos ali para fazer isso, né? Mas às vezes não custa uma leve sondagem para que sim, oficie a prefeitura e que eles vão até o local e possam fazer esse trabalho. Vocês olham para poder Né? acionar os responsáveis. Exatamente. Perfeito. Mais alguma pergunta? Aproveitar que a gente está batendo um papo, no caso assim, Andressa, a pessoa tem os animais e ela acabou vindo a óbito. Como que procede, no caso, com esses animais que perderam o tutor? Primeiro é feita uma busca, né, no IPTU da prefeitura, através do nome desse tutor, se ele tem algum parente. Normalmente ele tem, ou um filho, um primo, um tio, um sobrinho. Então, cabe à prefeitura, né, como são animais que ficarão abandonados e serão responsabilidade da prefeitura, cabe à prefeitura checar esse grau de parentesco, entrar em contato com essa pessoa e ver se ele consegue assumir os animais. Se ele não conseguir, aí cabe à prefeitura dar um local adequado para esses animais. Depois, é claro, levá-los em feiras de adoção, tentar uma adoção responsável, né? Porque cada animal merece um lar, né? É o sonho da gente, né? Sim, que cada um verdade. tivesse uma casa, fosse respeitado, amado, tivesse a sua cobertinha quente no inverno, né? Seria um mundo ideal. A gente sabe que isso é muito difícil, mas eu acho que cada um fazendo um pouquinho, cada um fazendo a sua parte, se dedicando ali, não vendando os olhos na hora que vê um animal na rua com fome, com sede, não custa, né, gente, um potinho de água fresca ali, uma comidinha, de repente ter no porta-malas do carro uma raçãozinha quando você vê um animal em situação de rua, eu acho que ali você pode salvar uma vida. Então é também um pouco de questão de sensibilidade, de empatia e quem ama faz, né? Sim. Quem gosta faz. Parece também a questão do coletivo, né? Então eu não vou ajudar somente humanos, vamos ajudar todas as espécies, né? Exatamente. Há um gatinho ali com sede, com fome, há um cachorrinho na mesma condição. O pouco que eu fizer já faz total diferença na vida daquele animal. E lembrando, vou até contar uma passagem aqui para vocês. Quando eu fazia campanha para o Dr. Matheus, lá em 2022, às vezes a gente batia e falava, por favor, né? Olha, a causa animal precisa muito, são muitos animais abandonados, a gente precisa de política pública desenvolvida para a causa animal, pensando nos animais. Ah, moça, não vou votar não em quem defende cachorro, não. Bem assim para mim. Senhor, mas pense bem, são 513 deputados federais. E dos 513, a gente deve ter 4, 5 que defendem os animais. E nós temos todo o restante, veja lá, 500 e pouco, que estão fazendo política pública desenvolvida para os humanos. Se o senhor não estiver satisfeito com os que estão fazendo política pública para os humanos, troque eles. E vote no meu candidato, né? Que faz política pública para os animais e que sim, respinga muito nos humanos. Sim. Porque hoje é uma questão de saúde pública, cuidar dos animais é cuidar de vida, e cuidar de famílias e cuidar de pessoas. Né? Isso é verdade. Tem gente que se incomoda muito com o animal na rua, né? Fica realmente incomodado, começa a ligar igual um louco, vem buscar. Mas quando é pra ir atrás de alguém que se responsabilize de verdade, ou ajudar, ou fazer um É pouquinho... muito difícil. Um lar temporário, né? Ali uma lar castraçãozinha, que é 3 dias que você precisa cuidar e dar um remedinho, e o remedinho já vem ali, é só você dar. Às vezes você procura semanas para alguém fazer, faz um lar temporário para mim de uma castração. Às vezes você não consegue ninguém. A gente fica semanas divulgando e não consegue. Então, cada um fazer realmente um pouco. E é claro, né? A gente ter mesmo essa questão de sensibilidade, pensar no coletivo, não pensar só na gente, né? Porque se você pensar só em você, é claro que vai dar errado, né? Porque a gente vive num mundo egoísmo, gigante, né? com milhares de pessoas, com milhares de animais, com floresta aí. Então, a gente tem que pensar num conjunto, sempre. Sensibilidade, né? Essa é a palavra. Exatamente. Verdade. Exatamente. É isso?
Então isso. Obrigada, isso. meninas. Obrigada, Obrigada. Andressa. A Pra gente que nós agradece. é uma honra. Uma O honra. convite. Ter alguém ali da causa animal, alguém que conhece, alguém que pode ajudar a gente a entender um pouco mais sobre... Dividir um pouquinho do que eu sei para vocês, né? Porque a gente está sempre aprendendo, dia a dia. Cada resgate é uma novidade. Às vezes a gente acha que a gente já sabe tudo, a gente se depara com uma situação completamente inovadora. Mas eu queria dizer para vocês assim que a gente tem entregue o nosso melhor. A gente tem feito assim o máximo que está no nosso alcance. E com toda certeza, a nossa defesa é a causa animal e a gente vai lutar bravamente sempre por eles. É admirável a gente que acompanha pelas redes sociais, a gente fica com o coração apertado com os casos, é sempre muito chocante, mas é ao mesmo tempo bom ver que tem alguém que se importe, vai e ajude. Sim. E assim, meninas, apesar desse meu olhinho azul, eu tenho que ser forte, viu? Porque a gente aguenta muita coisa, além do psicológico, que fica muito abalado, porque as situações às vezes são muito difíceis, a gente se depara com situações também muito difíceis, né? Então precisa Que é o nosso Precisa caso gostar também. mesmo, porque senão É. você não aguenta. É o nosso caso também, né? Como futuras profissionais da área de medicina veterinária, né? Atualmente estudando e conversando com pessoas que atuam na causa, a gente também vê cada situação que já tenta preparar o psicológico, A até. realidade vai vindo já. Exatamente. Força, precisa Até de muita num força. outro trabalho que nós fizemos, um podcast com uma colega nossa que já se formou, ela comentou a questão de ter feito estágio, né, na prefeitura e visto casos de acumuladores, de moradores de rua, enfim, e tinha os animais e ela sempre relatava os casos, assim, em alguns momentos que chocou ela, até o ponto dela ter procurado um apoio psicológico para poder enfrentar aquilo. Porque no mesmo momento que você está buscando ajudar na saúde daquele animal, a recuperação dele, você se depara com uma pessoa que às vezes não tem condição de tratar e quer, assim como também uma pessoa que não faz questão, que é totalmente omissa, né? Então Sim. você tem que saber lidar com todos esses públicos, né? Todas essas adversidades. Então, para nós, foi muito enriquecedor aquela conversa, né? Então, uma Sim. pessoa que hoje já está na rotina, mas que até aquele momento era uma estudante, assim como nós, e que passou por muitas experiências, muitas coisas, assim, que pra gente foi aberto um horizonte total. Coisas que nós não imaginávamos, né? Sim. A sala de aula, teoria, ok, teoria, mas a realidade é outra, né? A gente acaba toda vendo uma certeza. coisa que... Mas que importante essa troca de experiência, né? De alguém que já está no mercado, que já está enfrentando todas essas dificuldades e de vocês que vão vir a enfrentar, né? Então, é bom, né? Essa troca Isso é de verdade. experiências aí, de figurinhas, é super importante. Sim, a conversa hoje foi muito gratificante para a gente discutir um pouquinho sobre a teoria do elo, tanto para o nosso aprendizado, tanto para os outros, né, que vão assistir. Então, a gente só tem a agradecer pela troca e quem sabe numa próxima a gente retome. É verdade, espero que a gente retome, né? Porque tem muito pra gente conversar ainda, muitas experiências. Nossa, pra mim foi maravilhoso, especialmente a disponibilidade de você estar aqui com a gente. Pra nós é uma honra. Que a gente achou que ia ser mais difícil. Imagina, meninas, quando quiserem a gente se coloca à disposição e talvez uma oportunidade traga até o doutor pra gente conversar um pouquinho com vocês. Perfeito. Tá bom? Uhum. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, pessoal. Tudo de bom pra vocês, muito sucesso e que venha aí uma carreira abençoada. E com Obrigada. muitos resgates, com muitos animais aí sendo bem tratados. Obrigada. Corta. Corta.